É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok. Meu nome é André Guasti. Eu tô aqui mais uma vez com o professor Américo BD, depois aí de um período de recesso, né, BD? Um merecido descanso entre Natal, Réveillon e até o mês de janeiro aí. E aqui faço uma confissão que eu pedi para atrasar um pouco o início das gravações, porque eu estava aqui para entregar a minha dissertação da pós-graduação em estrito senso, né, do mestrado, então precisava entregar, e entreguei hoje, né, mandei missão hoje, cumprida, graças a Deus, missão parcialmente cumprida. Tem que fazer a defesa ainda, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas estamos aqui para mais um ano de 2022, renovadas as energias. Mando minhas saudações alvinegras para esse ano. Botafogo deixa de ser aquele time pobre do ano passado para ser um time milionário desse ano. Então já vou assim, vou fazer um papo até meio soberbo, né? Vou tratar assim os outros times do Rio com irrelevância. Vocês agora são tudo pobres, viu, BD? Muito bem, me falaram que o teu orientador é gente boa, me falaram que ele é um cara legal. Se Deus quiser. E o Paysandu tá melhorando também. É um ano promissor, né? Pelo menos dessa vez as contratações aparentemente deram certo. Vamos ver, ainda tá muito no começo, mas o time tá com expectativas positivas para 2022, amém. Torcendo, eu quero ver quando é que você vai me dar uma camisa do Paysandu. Prometo que se me der uma, eu venho gravar um episódio com ela, da posta aqui no Vamos no fazer isso, faremos isso em breve. Falando em Instagram, Guasti_André, Twitter e Instagram, ali você acompanha algumas notícias ali do podcast, sobre alguns julgados, alguma coisa que a gente posta sobre isso, e BD é BD Júnior. É BD Júnior, isso. BD Júnior. Também no Instagram e no Twitter. E o nosso e-mail, processopenalragnarok@gmail.com, para quem quiser mandar alguma sugestão, dúvida, crítica ou qualquer mensagem que queiram passar pra gente. Até tocando nesse assunto, BD, eu recebi alguns pedidos assim de ouvintes que sugeriram que a gente colocasse na descrição. Eu vou até fazer esse pedido aqui para a nossa produção da Fervo Digital, para que a gente, na descrição dos episódios do podcast, colocassem essas sugestões que a gente fala no decorrer do programa de livros, de artigos, de outros podcasts também. Porque fica mais fácil para o pessoal visualizar já na descrição, né? Porque muitos acabam ouvindo o podcast no carro, ou treinando na academia, ou caminhando, e não tem tempo de anotar assim as indicações, perdão. E aí foi uma sugestão que me pareceu legal. Então quando tiver assim eu vou sempre falar. Vamos materializar esse pedido. Eu acho que dá pra gente fazer. Se eu tiver com tempo eu tento escutar os outros episódios para inserir as sugestões passadas, mas vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente tenta aí, né, BD? A regra é que nunca, sempre, né? O passado já passou, vamos daqui para frente, nós fazemos o aperfeiçoamento, esse negócio de só no Brasil o passado é incerto, né? Quando o passado é incerto, a gente querer falar em segurança jurídica, em expectativa, né? Em princípio da confiança. Mas assim, o país tem que evoluir, vamos ter fé que agora, pelo menos o passado seja seguro, né? Vamos tentar fazer esta adequação daqui para frente. A gente terminou o 10º episódio em dezembro aí de 2021 falando sobre o tema garantismo penal, né, BD? E é um tema que a gente já sabia, basicamente, que não conseguiríamos falar num único episódio, e estávamos aqui conversando para saber se a gente vai conseguir terminar também em mais um episódio, ou se serão necessários aí mais 2 episódios para a gente finalizar, porque o tema é um tema
interessante, né? A gente se baseou aqui na doutrina de Ferraioli, principalmente, né? Luiz de Ferraioli, e só se falássemos só de Ferraioli, a gente já ficaria aqui, sei lá, 3 semanas falando, porque só em Direito e Razão aqui nós teríamos muita coisa para falar, e não tem só essa obra de Ferraioli sobre garantismo. E além de Ferraioli, nós temos outros tantos doutrinadores que falam sobre garantismo penal, sejam autores estrangeiros, sejam autores brasileiros. Há uma discussão muito grande hoje, né, Beto? Acho que a gente já começou no último episódio a mencionar sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas se equivocam na expressão garantismo, né? O garantista, né? Muitas vezes o juiz garantista, o desembargador garantista, o ministro garantista é tido como sendo uma pessoa pró-réu, vamos colocar assim, né? Tido como um jurista, um julgador que normalmente favorece a defesa, quando a gente acredita que esse conceito é absolutamente equivocado, né? O garantista, primeiro, na minha concepção, acredito com certeza que é de BD também, no Brasil você não consegue não ser garantista, porque é um imperativo constitucional, a nossa Constituição assim o determina, e que na verdade o que você precisa, seja absolvendo, seja condenando alguém, é observar as regras do jogo, né? As regras procedimentais, as regras penais. Ou seja, essa concepção de ser garantista, ser pró-réu, me parece bem equivocada, né? É por isso que lá no mestrado e doutorado, né, da FDV, a minha disciplina é garantismos, para mostrar justamente que não existe, primeiro, um único garantismo. Nós temos essa palavra, ela é fluida, ela hoje se fala em garantismo processual com sentido totalmente diferente, por exemplo, do garantismo de Ferraioli. E a tua fala é muito importante, André, porque no Brasil se colocou quase que esta dicotomia, né? Quase que este confronto, ou você é garantista ou você é punitivista. E punitivista se verifica como um sinônimo de querer punir de qualquer jeito, e garantista como se fosse só absolver. E tá tudo errado. Esse reducionismo, como quase todos os reducionismos, eles acabam prejudicando o próprio conteúdo da teoria. De fato, quando se fala em garantismo, o Ferraioli não é abolicionista. Então, uma condenação pelo penal... contrário, né? Falamos isso no episódio passado, que ele, num capítulo específico do livro de Direito e Razão, ele abomina o abolicionismo. Ele critica ferozmente o abolicionismo penal. Então ele não de maneira nenhuma ele é abolicionista. E algumas pessoas chegam até a mencionar que o Ferraioli é abolicionista por conta de algumas ideias específicas dele. É um equívoco grave, né? Ele não é, e ele reconhece a importância do sistema penal. Ele na verdade, ele deixa claro, ele defende um direito penal mínimo, mas ele reconhece a importância do direito penal. E nós vamos mostrar isso ao longo do podcast. O Ferraioli, de fato, ele migrou do penal por uma teoria do direito, mais do que o constitucional, o Princípio Iuria, né? É a grande obra dele, em 3 volumes, que ele procura fazer uma teoria axiomática, né? Na verdade, uma teoria lógica do direito. Isso é muito Em Princípio Iuria, sem querer antecipar alguma coisa, ele, por exemplo, menciona que a teoria garantista, o sistema garantista dele, ele não é propriamente de direitos e liberdades individuais. Ele, inclusive, ratifica uma explicação que o professor Douglas Fischer fala muito, né? Tanto em palestra quanto em artigos, de que o próprio Ferraioli reconhece que o garantismo, o sistema garantista, né, não serve apenas à proteção de liberdades negativas, mas também a direitos sociais, a direitos coletivos, dentre o que se insere a segurança pública, né, que está ali na base da teoria defendida pelo professor Douglas, professor Bruno Calabrite e outros, o Andrei Mendonça, né, Borges. Se você olhar, o Ferraioli, por exemplo, tem um livro sobre a igualdade muito interessante, em que ele faz uma longa defesa de uma renda básica universal mínima. O Ferraioli, ele claramente pretende fazer uma proteção dos direitos sociais. Existe um livro dele muito interessante, que no Brasil foi traduzido com o nome de Poderes Selvagens,
em que ele mostra que ele procura proteger os direitos fundamentais, não só em relação ao Estado, mas também em relação a particulares. Então, a posição clara do Ferrajoli no que tange a direitos fundamentais é que ele precisa ser implementado, que os direitos sociais eles têm esta natureza. O Ferrajoli fala muito na esfera do indecidível. Existem coisas que você não pode mudar. Existe uma proteção de direitos que necessitam ser materializados. Então ele reconhece essa dificuldade, mas ele deixa claro que ele não é um iluminista apenas da ideia de direitos de primeira dimensão, como antigamente se falava. É claro que o Ferrajoli é baseado no iluminismo. Você tem autores que criticam o Ferrajoli dizendo isso. O que o Ferrajoli tem de novo em relação ao iluminismo? Basicamente, o que ele defende eram as ideias iluministas no que tange a respeitar a proteção de direitos. Mas a grande diferença é essa, ele não fica numa dimensão individual apenas, pelo contrário, o Ferrajoli reconhece a necessidade de que os direitos sociais sejam de fato protegidos. E é essa interpretação que me parece restritiva do pensamento de Ferrajoli que causa uma confusão na nossa jurisprudência, na nossa doutrina aí, penal e processual penal brasileiro. Eu não falo nem da mídia, da questão da informação, porque muitas vezes, né, os profissionais de mídia não têm um cuidado muito preciso com nomenclatura, mas isso é fruto de inúmeras decisões judiciais que mencionam a expressão garantismo penal com essa acepção reducionista, com essa acepção exclusiva. É o que eu falo constantemente e o que a gente fala constantemente, né? O processo penal, ele não tem um escopo único de preservação da presunção da inocência, né? Esse é um ponto muito central, sabe, André? Eu gosto muito, o professor Escarancio Fernandes tem um livro clássico em que ele aborda que o processo penal ele pode ser analisado sob 3 correntes, 3 grandes vertentes do processo penal. E aí uma vertente seria essa, que para muitos provoca essa deturpação do garantismo, que é uma vertente que defende que a única função do processo penal é proteger, funcionar como um escudo, como um limite em relação a atuações do Estado contra o indivíduo. Então o processo penal teria claramente esse único papel. Com todo respeito, e o próprio professor Escarancio não defende essa corrente, essa é uma posição, existem outras, e ele cita outras posições importantes no que tange a atuação do processo penal. Uma outra corrente vai sustentar que o processo penal é um instrumento necessário para implicar uma pena e procura, nessa corrente, ampliar os poderes do Estado. Entre esses 2 extremos de dizer o seguinte, olha, o processo penal ele pode tudo, o Estado precisa aplicar pena, e a outra corrente que fala que só serve para direito de defesa, como você só serve para limitar o poder estatal frente à parte mais fraca, que a gente reconhece que é o acusado. Daí é que você encontra o equilíbrio, que é a terceira corrente, que é o que a gente defende, que as pessoas acham que garantismo e eficiência são palavras que não se complementam, são palavras que se excluem. Não, uma terceira corrente que defende o quê? Que nós temos que ter um processo que respeite direitos fundamentais, que reconheça que tem um procedimento adequado, mas que, de fato, para aqueles que infelizmente praticam crimes, que o Estado possa aplicar a pena. Então, porque o que me preocupa hoje, eu gosto muito dessa expressão, é que alguns transformaram o processo penal num abolicionismo. Quer dizer, eu não consigo resolver o abolicionismo penal. O abolicionismo velado. Pronto, mas eu vou transformar no abolicionismo processual. Eu vou inviabilizar qualquer condenação. Sim. Ora, sem criticar diretamente, mas já o fazendo, tem autores que todos os meios de prova no processo penal são inconstitucionais. Ora, se todos os meios de prova no processo penal são inconstitucionais, então o processo penal não vai poder punir nunca ninguém. Então, na verdade, eu transformei o abolicionismo penal no abolicionismo processual. Eu não estou dizendo que vale tudo. É esse o problema do maniqueísmo, é de um extremo para outro. Quer dizer, que todas as provas, é claro que nós temos que ter cuidado com a memória. É claro que as falsas memórias, é claro que a gente precisa, por exemplo, ter um cuidado com a prova testemunhal. Mas eu vou dizer que nunca pode ser usada a prova testemunhal, que ela não consegue superar que não serve, né?
Então, assim, esse equilíbrio é que eu acho que nós precisamos encontrar. Não é banalizar, não é admitir qualquer prova de qualquer jeito, não se trata disso. Mas o processo penal, ele tem uma missão, e as pessoas confundem isso. Eu quero discutir, então isso não deveria ser crime. Isso não é problema de processo penal, nós vamos discutir isso em política criminal, claro. Nós vamos discutir isso em direito penal, mas partindo do pressuposto que existem bens jurídicos relevantes, que o Estado colocou uma punição criminal não porque ele quer, legislador. Pronto, e que na prática a gente sabe que se não tiver isto, nós vamos voltar a barbárie. A barbárie, a guerra de todos contra todos. Sim. Essa é a nossa preocupação. Quando o Estado toma para si, né, a função de, olha, você não pode resolver isso sem intervenção estatal. Você não pode resolver isso sozinho. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos, para utilizar aqui um jargão popular conhecido. A partir disso, eu acredito que ele tem o dever, e me parece que um dever constitucional, de dar a resposta. E dar a resposta adequada e de preferência célere. Não me parece, a gente já falou isso outras vezes, que só o réu tem direitos no processo penal. A vítima, familiares da vítima, têm direito a uma resposta do Estado, ao fenômeno da violência, ao fenômeno da criminalidade. E ela tem direito a essa resposta. E isso não é por isso. Isto não é vingança, isto não é desproporcional, isto é civilizatório. Claro. Porque se você não coloca isso... Você incentiva a vingança privada. Eu comentei isso. Citei até um trecho do julgado do ministro Barroso, estou me relembrando aqui agora, em que ele fala sobre o pai daquela jornalista assassinada. Sim. O jornalista foi o assassino, Perfeito. O Pimenta Neves, né? Vou dizer porque é um processo conhecido. Em determinado momento, ele praticamente almeja uma vingança privada. Então, para que serve o processo penal? A isso? Nós servimos a isso? Não. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. E eu acredito que na doutrina do próprio Luiz Ferraioli e o sistema garantista, seja em direito e razão, seja em princípio e iuras, nós encontramos resposta para isso. Né? Eu não consigo enxergar nos ensinamentos do professor Ferraioli essa visão que o professor Douglas Fischer, por exemplo, menciona monocular, né? Essa aplicação restrita, né, a direitos individuais, tanto do direito penal quanto do processo penal. A gente consegue enxergar isso dentro de Ferraioli. Inclusive, André, eu vou ler um trecho aqui que muitos vão dizer que é de um punitivista, né? E eu vou fazer um desafio para o André depois, se ele adivinha quem é o autor. Vou ler um trecho pequeno de um artigo que fala assim, olha. Esse artigo falando assim: esta desigualdade é o efeito de um sistema legislativo construído para obstaculizar as investigações e os processos nas relações da delinquência dos titulares de poderes públicos e, em geral, de poderosos. O sistema da corrupção prospera e se desenvolve sobre a base da impunidade, determinada pela inadequação das penas, dos tempos restritos dos processos e da falta de figuras idôneas de crime. Quase 90% das condenações por fatos de corrupção nos últimos 20 anos, precisamente 87,63%, foram inferiores a 2 anos, com a consequente suspeição condicional. Somente 3,50% dos condenados tiveram uma pena superior a 3 anos, para não falar de evasão fiscal. O regime da prescrição, veja, o regime da prescrição deixa, por outro lado, impune a maior parte dos fatos de criminalidade econômica. E aí, mais lá na frente, uma questão interessante. A defesa do processo, em vez de no processo, nesses procedimentos, se tornou a regra. Enfim, o nosso sistema sofre de uma inadequação não somente das penas, mas também de crimes. Faltam figuras criminais como corrupção privada dos dirigentes de empresas privadas que recebem suborno, ou assim chamado tráfico de influência, os grandes pagamentos em que se possa identificar o específico ato público em troca do qual eles foram efetuados. André,
Você sabe o nome desse punitivista que escreveu esse artigo? Se isso bater no Twitter, ele vai ser taxado de punitivista. Pode ter certeza, porque essa expressão é constante. Pronto, esse punitivista chama-se Luigi Ferraioli. No artigo O Garantismo e a Esquerda, que está num livro chamado Garantismo Penal no Brasil, Estudos em homenagem a Luigi Ferraioli, publicado pela editora Fórum, coordenadores Túlio Viana e Felipe Machado. Esse é um artigo do Ferraioli, falando de direito penal, da necessidade de novos crimes, do problema da prescrição. Reconhecendo a retributividade, por exemplo, ou seja, rechaçando o abolicionismo. Então, a gente, como eu falei, não se pode estudar Ferraioli só por uma obra ou por um artigo, mas aqui é um exemplo. Você tem outros exemplos que demonstram que a gente não pode ter a visão, com todo respeito, reducionista no Brasil, que é a visão que prepondera da obra de Ferraioli. De plano aqui, Bedeu, eu já identifiquei pelo menos 3 sugestões de doutrina que a gente precisava anotar. Um é o próprio princípio Iuris, de Ferraioli. 2, direito e razão, que eu acho que a gente já tinha mencionado no último podcast. E esse artigo agora... todos esses 2 que eu mencionei encontra com certa tranquilidade na Amazon. Barato não é, já vou adiantando, mas encontra com uma certa facilidade aí na Amazon, pelo menos, para aquisição. E esse terceiro, BD, eu conheço, como é o nome mesmo, Estudos em homenagem a Ferraioli, não é isso? Isso, para a editora Fórum. Isso, a gente vai colocar certinho toda a referência lá. Eu não tenho a página porque eu tô lendo no Kindle, né? Não, é só aí pra no gente... Kindle, mas é só qualquer um pode conferir. É só pra gente ir anotando aqui, depois eu pego a referência certinha, mas pelo menos a gente vai saber ao final falar. Bom, fazendo aí... Quer falar mais alguma coisa, BD, sobre isso? Ou a gente pode ir passando para nosso esquema tático aqui para ser... Podemos. Não, o que eu quero mostrar é isso, é mostrar o seguinte, o garantismo, ele é uma doutrina importante. Tá? É claro que você não é obrigado a ser garantista, existem outras visões de processo. Eu quero deixar isso claro. Mas o Brasil adotou uma posição garantista, mas um garantista que olhe para o respeito aos direitos fundamentais do réu, sem dúvida, no processo, um processo que respeite direitos, mas que não esqueça que nós temos mandados de criminalização, nós temos obrigações processuais e de tratados internacionais que o Brasil é signatário. As condenações no Brasil, na Corte Interamericana, foram decorrentes 10 condenações de violação a direitos fundamentais da vítima. Então nós temos que reconhecer esse status e essa importância. Porque às vezes no Brasil, então o que eu falo, a teoria do garantismo do Ferraioli é no sentido macro. Agora, é claro, Ferraioli defende a pena máxima de 10 anos para qualquer crime. Ponto. Sim, é a posição dele. É a posição dele, nós temos que respeitar. Agora, qual é o fundamento para ser 10? Por que não 15? Por que não 20? Ele não fundamenta. Ferraioli é contra a prisão preventiva sempre. Sim. Então, assim, esses cuidados que nós... e que fere de morte o princípio da presunção de inocência, então ele é absolutamente contra a prisão preventiva. Pronto, e a gente precisa ter este cuidado. Sim, né? é o mesmo, é o que eu sempre falo e que você sempre fala, é uma postura de equilíbrio que precisa ter. Nenhuma posição extremamente radical me parece adequada dentro do modelo constitucional que nós adotamos, né? Dentro do que a nossa Constituição Federal assim determina. Agora, eu falo uma coisa também, a pessoa pode defender por exemplo, esse escopo único do processo penal. O processo penal serve apenas para limitar o poder estatal em face do réu. Eu acho que, evidentemente, cada um tem liberdade para defender isso. O que a gente critica muitas vezes é associar isso ao garantismo. Associar isso ao garantismo penal. É o que a gente falou no nosso primeiro episódio do podcast lá sobre o sistema acusatório e o que a gente novamente vai repetir aqui, de utilizar de expressões de pura retórica, né, como punitivismo, como juiz inquisidor, como
sei lá, juiz nazista, né, chega ao extremo de utilizar esse tipo de adjetivo, para determinadas situações que evidentemente não se encaixa numa questão inquisitiva, não se encaixa numa questão punitivista, se encaixa evidentemente numa interpretação do que nós compreendemos de garantismo penal. E me parece sinceramente que é o que o próprio Ferraioli defende de garantismo penal, porque o próprio Ferraioli, em mais de uma oportunidade, esclareceu que a sua teoria, o sistema garantista, não se presta a defesa única das liberdades individuais. Então, qualquer explicação que parte dessa premissa me parece equivocada. E eu não consigo dizer o contrário. Ela é equivocada. E ponto. E vamos lá. Essa que você precisa... Você dá uma outra passagem do Ferraioli, agora num livro sobre igualdade. Esse livro só tem em espanhol, é italiano e espanhol, ele não foi traduzido para o português ainda. Mas ele diz o seguinte: contra uma organização criminal, por grande e militarmente potente que seja, não se promove uma guerra, mas que se põe em prática medidas de polícia aptas para neutralizar, certamente mais difícil, porém eficazes. Então ele vai mostrar isso, e é exatamente o que a comunidade internacional está sendo incapaz de fazer para responder aos atos terroristas. Então ele vai mostrando que ele não vai defender o direito penal do inimigo, ele não vai falar em guerra, muito pelo contrário, ele vai deixar claro aqui nessa passagem que não é esse o objetivo, mas ele reconhece a existência de crimes contra a humanidade, ele reconhece a existência de uma assimetria nesse tipo de medida. Por quê? Porque é muito difícil, e essa não é uma frase nem dele, é uma frase até de um colega juiz, né? Ele fala assim: olha, atuar no Brasil é muito complicado, porque nós temos que atuar e precisamos atuar respeitando a legalidade, os direitos fundamentais, e os criminosos torturam, matam, intimidam. Você não tem paridade de armas. Se fala muito assim, o Estado é o grande vilão. Não, mas calma. Como é que você tem uma paridade de armas quando você tem um crime organizado no presídio, né? No mundo paralelo? Uhum. Eu não consigo, eu sei que tem autores que defendem, até o Tribunal do Tráfico falam que é direito, com todo respeito a essa corrente, eu não consigo aceitar um Estado, esse reconhecimento de um direito paralelo. Reconhecer isso como se fosse algo... isso não entra na minha cabeça também, não. Pronto, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque assim, não é violar direitos fundamentais, mas nós não temos paridade de armas, e não é só coitado da defesa. Então a gente precisa encontrar este equilíbrio. Não se está negando a importância do direito de defesa, volto a falar, é base de qualquer sistema processual. Você precisa, de fato, garantir contraditório para a defesa, mas os direitos fundamentais da vítima são relevantes. Não se pune porque se quer punir. Isso é importante. O juiz não decide o que ele quer decidir, né? Você decide... A gente já falou isso, parece que o juiz acorda, né? Vamos condenar alguns inocentes hoje, né? A construção que se faz. Então, assim, eu concordo. Eu sou da linha, muito daquela frase do Churchill da democracia, né? A democracia é pior, tirando todas as outras. Para mim, eu queria acreditar no abolicionismo, eu queria acreditar em outras medidas que não sejam o direito penal, só não conseguia ainda o ser humano que não me deixou. É esse ponto de equilíbrio que a gente precisa. A gente tem que ter uma execução penal humanizada, esse é outro debate, nós precisamos avançar em melhorar. Uma coisa não exclui a outra, né, BD? A gente não consegue, a gente falar na necessidade de punição e muitas vezes numa necessidade de você, de fato, endurecer algumas penas, né, de alguns crimes específicos, e isso não significa que a gente está querendo colocar pessoas em masmorras, né, e fazer com que ela cumpra a pena em condições degradantes, né? Isso não passa pela cabeça de nenhum juiz ou alguma pessoa normal, pelo menos, né? Do ponto de vista constitucional. Ninguém aqui... E defender as duas coisas não é contraditório. Né, você defender que haja a necessidade de uma pena dura para determinado crime, de uma resposta processual efetiva para determinados criminosos, às vezes diferenciada, né, como a gente falou aqui sobre a lei de abuso de autoridade, nós falamos sobre a lei de crimes organizados, de crime organizado, de algumas situações até mesmo processuais específicas para esse tipo de crime
criminalidade, isso não significa que a gente quer que a pessoa cumpra uma pena de forma degradante. E, aliás, se possível, que as pessoas cumpram a pena e retornem para a sociedade melhores, né? Essa é a compreensão que pelo menos eu tenho, né? E aí eu até brinquei naquele podcast, acho que não sei se foi o último ou se foi o penúltimo, né? Se você tenha pelo menos uma postura utilitarista, se você não quer ter uma postura humana, né? Que tenha uma postura utilitarista. O que é melhor para a sociedade? Que ele volte melhor ou pior? Sim, exato. Se você não quer ter uma postura de dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa presa, tenha uma postura utilitarista que serviria ao mesmo propósito. É claro que eu estou trabalhando aqui, né, pessoal, com um jogo de palavras, né? Mas assim, é a realidade também. E só para não perder o gancho aqui, a gente falou sobre questão de criminalidade organizada, senão eu vou acabar esquecendo de indicar um podcast excelente, não sei se o BD conhece, chamado A República das Milícias. É um livro, na verdade, uma adaptação do livro do Bruno Paes Manso, que fala sobre o surgimento das milícias no Brasil. No Brasil não, especialmente no Rio de Janeiro. Sim. E como é que o Rio de Janeiro hoje está tomado entre milícias e facções criminosas. É imperdível. São 8 ou 10 episódios, eu estou no 5º. Indo para Colatina, olha, sensacional. Anota porque é uma aula sobre questões assim específicas de criminalidade organizada que você nem imagina. Porque a nossa dificuldade é essa, nós precisamos aperfeiçoar e encontrar o equilíbrio. Sempre é um ponto de equilíbrio, como você bem colocou. E para terminar essa parte do Ferraioli geral, eu falar isso, olha, o garantismo que Ferraioli defende no Constitucional é totalmente diferente do que as pessoas falam. Eu vejo pessoas falando, o Ferraioli defende princípios. O Ferraioli é um juspositivista, expressamente dito por ele. Ele tem artigos publicados criticando a aplicação de princípios, prevalecendo a regra, prevalecendo o legislador. Ele defende que se tiver uma aporia, se você reconhecer, quem tem que suprir a aporia é o legislador e não o juiz. Então, é dizer, o que eu falo, eu brinco, não sei se eu já brinquei no podcast passado, tô ficando velho, acontece que a gente não lembra às vezes. Dezembro tá longe, Beto. Dezembro já tá longe, que o Ferraioli disputa com Kelsen hoje, no Brasil. Né? Quem é mais citado e menos lido. As pessoas citam Kelsen, citam o Ferraioli e não leem a obra dele. Essa é a questão. Então, assim, o Ferraioli tem várias passagens muito interessantes e ideologicamente também precisa ser dito. Ele se reconhece como autor de esquerda, expressamente. Uhum. Então a gente não pode esquecer o contexto do qual o próprio autor, concepção, claro, expressamente se coloca neste cenário, né? Bom, encerrada aí essa introdução, mais uma introdução sobre Ferraioli, que a gente considera sempre necessária, a gente vai voltar aqui a se aprofundar não, né? A focar um pouco mais na própria obra dele, Direito e Razão aqui, que a gente está falando sobre garantismo, e a gente iniciou os estudos ali sobre os 10 axiomas, os 10 axiomas do garantismo penal, ou do sistema garantista, é a tônica do livro Direito e Razão, né? Porque ele menciona nos primeiros capítulos, ou até na primeira parte da obra, os 10 axiomas, mas ele retoma cada um desses axiomas depois, até o final da obra dele, ele vai falando justamente sobre os 10 axiomas e sobre outros subprincípios que ele vai destrinchando ali o seu sistema garantista, né? Não só ele vai falando de A1, A2, A3 até A10, depois ele vai falando S1 e ele vai... Quem tiver a oportunidade de ler, vai até, quem é da área de humanas, né, vai até se confundir um pouco, porque não vai compreender uma quantidade de números, né? Quantidade de siglas e mais isso e mais aquilo, vai até achando que é tributário, né? O volume 3 do Princípio Iuria, salvo engano, são 600 ou 700 páginas exclusivamente de fórmulas. O último volume é só fórmula no qual ele tenta deduzir e explicar racionalmente, né, o pensamento dele. Pois mas vale a pena. Eu não li todo não.
Eu não tive tempo, mas pretendo terminar. A gente parou no 6º axioma, não foi? Não há ação sem culpa, não é isso? Que era o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal. E aí acho que a gente chegou a falar também no último podcast, os 6 primeiros axiomas do sistema garantista de Ferraioli, ele trata da questão do direito penal, né? E ele divide, né, os axiomas em axiomas penais e axiomas processuais penais. Nos últimos 4 axiomas, né, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, o Ferraioli se propõe a responder ali um questionamento de quando e como julgar. Então, ele fala o quê? Olha, de nada adiantaria, né, as garantias penais se não houvesse uma forma ali de subsidiar, ou seja, de materializar as garantias do processo ali de persecução penal. Ou seja, ele estabelece 6 princípios, né? E aqui, para ficar fiel a ele, 6 axiomas de direito penal relativos à pena e relativos ao crime, né? Ou seja, de uma maneira geral, do direito penal. E os 4 últimos axiomas, ele fala do sistema do direito processual penal, que seria, ou seja, uma das funções do processo, né? Que é instrumentalizar o direito penal. Uma das funções do processo é efetivamente você dar suporte ali, instrumentar o direito penal. Então, é o que ele vem falando a partir do 7º axioma. E o 7º axioma, ele vem e fala que em latim, nulla culpa sine iudicio, princípio da jurisdicionariedade. E ele trata esse princípio aqui no sentido lato, ou seja, no sentido amplo, e no sentido estrito, no sentido restrito aí. O que Ferraioli vem falando então sobre esse princípio? Ele fala que essa garantia ele materializa em sentido lato a presunção de inocência, ou seja, que é a máxima de que ninguém pode ser presumidamente culpado, né, antes aí da conclusão de um juízo legal, né, e a partir desse princípio a gente tem diversos outros. É a inversão da lógica, por exemplo, do nosso 9º podcast, que falou sobre o direito penal nazista, ou seja, o antigarantismo penal, né? No direito penal e no direito processual penal nazista, você tinha uma situação inversa, né? A presunção era de quê? De culpabilidade. Veja, e a dificuldade não é só no Brasil, né? Essa semana estava um debate muito grande, não sei se vocês viram, um jogador de futebol do Manchester United foi acusado de ter praticado violência sexual contra a esposa. E ainda está em fase da investigação na Inglaterra. Mas enquanto está em fase da investigação, o FIFA 22 retirou ele do jogo. O time do Manchester United diz o seguinte: olha, o torcedor que tiver a camisa com o nome do jogador pode ir até o clube, que o clube troca a camisa e dará uma camisa sem o nome do jogador. Exato, é o caso do Greenwood, exato, Mason Greenwood, exato. Então, você verifica, o Cristiano Ronaldo e outros deixaram de seguir ele no Instagram e estaria essa discussão na Inglaterra se poderia ser feito isso agora ou se teria que esperar, porque que adianta? E essa é a grande dificuldade no Brasil. Você fala que tem presunção de inocência, mas as pessoas e as sanções civis que essa pessoa sofre, elas estão muito, muito além. A Nike deixou de patrocinar ele também. Olha a quantidade não estou dizendo que ele é inocente. Não estou entrando nesse mérito, eu só estou discutindo sim. A dificuldade. A repercussão, ainda mais quando você tem uma questão que envolve alguém conhecido, né? Alguém famoso, e quando você envolve a mídia, né? Ou seja, se ele é inocente, ele já foi culpado pela sociedade. Exato.
Ou seja... E aí é que eu falo que a gente precisa encontrar o equilíbrio. No caso do Robinho, por exemplo, eu vi pessoas no Twitter e em outros meios que criticam, de um modo geral, a interceptação ambiental, mas que no caso do Robinho, a prova principal aparentemente foi essa, e elogiaram a prova, dizendo que agora a prova vale. Agora... Então, assim, essa coerência, dizer, não pode ser em alguns casos eu aceito e outros eu não aceito, esse caso é grave, se é ruim ou é bom. Ué, BD, nós tivemos um caso famoso de um jurista famoso que há pouco tempo atrás criticava a condução coercitiva. Todavia, quando nas últimas semanas houve uma discussão se o presidente da República deveria ou poderia ser conduzido coercitivamente para depor na Polícia Federal, esse mesmo jurista defendeu a possibilidade de condução coercitiva contra uma disposição expressa de uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal. O Supremo julgou a DPF, 2 ADPFs quanto a isso, né, cara? E assim, com todo respeito às correntes contrárias, não tem sentido nenhum, salvo uma identificação mesmo, se você precisa confrontar, identificar, porque ela tem o direito ao silêncio. Eu vou conduzir o cara para ele chegar lá e vou ficar calado. Então, muito obrigado pelo passeio, valeu, agora eu vou embora. Não tem sentido jurídico nenhum. Então, o Supremo fez bem. E esse caso já gerou vários comentários em todos. A gente sabe de quem você está falando. Não é o Valdemorte. Não é algo que a gente não possa dizer o nome. Isso é um fato público, a doutrina. Né? Então, assim, foi o Lenho. Foi uma discussão relacionada ao Lenho. Que ele teria dito que agora deveria, se fosse outro juiz e outra pessoa. Não pode. Se o juiz fizer isso hoje, não importa com quem seja, ele está descumprindo a decisão do Supremo. A minha corrente é essa do Supremo, mas mesmo que não fosse na atuação como juiz, eu tenho que seguir. Porque eu posso vir para a academia, escrever um livro, discutir um podcast contra o Supremo, dizendo que o Supremo se equivocou em alguma decisão. Mas como juiz, eu preciso respeitar os precedentes do Supremo. Essa é a nossa grande dificuldade hoje, né? Quando o Código de Processo Civil novo, lá 926, 925, agora esqueci o número, fala que os tribunais têm que manter suas decisões coerentes, estáveis e íntegras, a ideia é essa, a ideia de um sistema de equilíbrio, porque a gente tem que mostrar que a minha decisão é igual. Se o caso for idêntico, ela vai ser igual. O problema do penal é que Von Litz fala que não existia 2 crimes idênticos, né? Então, e mostrar essa igualdade do caso. Mas superado isso, nós precisamos, de fato, não importa se é contra Chico ou contra Francisco. Não importa, né? Se tiver que ter alguma imunidade, é só pro Paysandu. Porque aí há um fundamento constitucional, um fundamento até, eu diria, de humanitário, uma coisa além, né? Fora isso... Há um distingue necessário, exato, né, BD? Concordo. Exato. Além da presunção de inocência, esse axioma em sentido amplo, né, ou em sentido geral, traduz outras 2 garantias também já conhecidas. Uma é o habeas corpus e a outra a reserva de jurisdição. A reserva de jurisdição que significa, né, que determinados direitos, determinadas garantias só podem ser limitadas ou restringidas, né, mediante decisão judicial, ou seja, mediante uma decisão do Estado juiz, não sendo possível, por exemplo, pelo Ministério Público ou por outro órgão de polícia ou de investigação, né? Salvo as exceções constitucionais, no caso de flagrante, etc., que já conhecemos. A nossa Constituição prevê matérias de reserva de jurisdição em penal relevantes. Busca e apreensão domiciliar são medidas que só o juiz pode tomar. Mandado de prisão, você falou, pode prender em flagrante, mas não mandado de prisão. Isso são medidas que nem CPI pode tomar. É importante deixar claro. E interceptação telefônica. Então, essas 3 tradicionais, busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica e mandado de prisão, elas são colocadas ao juiz como uma forma também de garantia, né? Mas não basta ser só o juiz precisa fundamentar e explicar quando ele vai, de fato, fazer isso. Mas esta ideia de reserva de jurisdição é uma ideia... E todo o processo penal, né? No cível, você pode discutir arbitragem. No cível, você pode discutir aplicação fora do Estado. No penal, não. No penal, qualquer aplicação de pena pressupõe a atuação do poder judiciário.
do Poder Judiciário. Já decidiu o Supremo mais de uma vez que o juiz é o primeiro e o último a dar a palavra em restrição de direitos e garantias fundamentais. Então essa é uma por isso que alguns criticavam, né? Aquela expressão do pacote anticrime, juiz de garantias. Sim. Porque o outro juiz também é de garantias. Claro, sempre é. Todo juiz é um juiz de garantias. Por isso que eu volto a falar, é uma contradição in termine se você falar juiz que viola direito, que não é. O juiz é para ser de garantias. Pode ser que no caso concreto ele viole, claro. Mas a expressão juiz de garantias me parece quase uma redundância. O juiz é um juiz de garantias. Tem que ser. É uma redundância. Não me parece, não. Me parece. Ela é uma redundância mesmo. Pois é. Bom, em sentido estrito, o Ferrajoli pressupõe que se adote o modelo acusatório, né? Então ele fala lá em nulo iudicio sine accusatione, sine probatione e sine defensione. O meu latim tá uma maravilha, né, BD? Pode falar, pode elogiar. Fique tranquilo, tá poderoso. E eu não vou me aprofundar muito porque a gente vai passar para o 8º axioma, que é justamente o princípio acusatório, o sistema acusatório. Há pessoas que diferenciam o sistema acusatório e princípio acusatório, mas eu costumo até tratar como sinônimos, né? Mas esse seria aí o 6º axioma de Ferrajoli. Mais alguma coisa sobre esse princípio especificamente, BD? Eu não sei se a gente consegue se aprofundar muito, porque ele é mais... Não, eu acho que as principais questões são essas. Evidentemente que o Ferrajoli vai aprofundar no livro, vai trazer mais exemplos e questões. E histórico, uma das grandes vantagens do Direito e Razão é isso. O Ferrajoli faz toda uma origem histórica de todos os institutos. Sim. Então as notas de rodapé que estão ao final de cada capítulo são sensacionais. As pessoas não costumam ler, mas elas são muito importantes. Sobre o princípio da presunção de inocência, é nesse axioma que o Ferrajoli critica e defende a inconstitucionalidade da prisão preventiva, né? Porque ele compreende que fere o princípio da presunção de inocência. Ele admite em algum, assim, de uma forma muito excepcional, quando há uma tentativa de destruição de provas, mas ele fala que poderia haver uma detenção única e exclusivamente para cessar essa possibilidade, né? Ou esse risco de destruição de provas, e aí sim restabelecer a liberdade somente estabelecer ao final do processo ali com a sentença condenatória. A destruição de provas, para mim, talvez seja o exemplo mais evidente, né, de que precisa aprender. O Estado vai fazer o quê? Pode fazer o churrasquinho, não tem problema, tá tudo certo. Então, assim, é bem complicado, porque pelo menos nisso há um consenso, né, de que este é um exemplo clássico de prisão preventiva. O grande dissenso jurisprudencial e doutrinário, posso dizer que é com relação à interpretação sobre garantia da ordem pública. Sem dúvida. Né? Porque é o que Ferrajoli critica. E é o que, por exemplo, se critica como sendo algo característico até do direito nacional socialista, porque você prende para evitar o cometimento de crimes. É óbvio, né? É óbvio aqui, vamos fazer um parêntese, que lá se fazia essa detenção, essa prisão, sem qualquer critério, né? Para aferir se a pessoa de fato teria uma predisposição à reiteração criminosa, para utilizar uma expressão que os tribunais superiores brasileiros gostam de utilizar. Lá se prendia tal qual um direito penal do autor, né? Muitas vezes pela questão racial, muitas vezes pela questão de desajuste de conduta da pessoa, do que propriamente por uma questão processual e probatória específica, né? Não é isso que eu compreendo possível a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Já fizemos aqui uma meia-culpa no podcast anterior, reconhecendo que o juiz brasileiro prende errado, né? E a gente faz essa meia-culpa sim, mas isso não significa que não compreendo possível a prisão preventiva com base na necessidade de se garantir a ordem pública. Eu acho que a gente podia melhorar a expressão ordem pública. De fato, ela é muito vaga e imprecisa. Eu concordo que a gente devia praticamente todas as expressões do 312 são. É verdade, mas a gente podia colocar isso, ser mais sincero, né? Na verdade, o que você falou, nós estamos trabalhando com juízo de probabilidade dele voltar a reiterar a prática de crimes. A gente sabe no Brasil,
E não é pro réu A ou pro réu B. Tem réus que, se forem colocados em liberdade, nunca mais vão aparecer. Sim. E se você não tivesse aquelas circunstâncias, o Estado vai ficar completamente, a sociedade completamente sem como atuar. É a mercê da criminalidade. Claro. Então, assim, essa é uma dificuldade. E não é... E essa é a questão, né? Não é que o juiz vai ser um pajé, o juiz vai adivinhar, o juiz consegue prever no futuro se a pessoa vai voltar a praticar vários crimes. Ora, veja, o STJ julgou um caso recente que o cidadão tinha mais de 80 passagens pela polícia. Não é difícil de tráfico. Não é difícil você imaginar que um cara com 80 passagens, ele não tenha... A probabilidade dele não é uma questão hipotética. Ele simplesmente está ignorando a lei, não funciona. E ele vai continuando essa prática. Então esse limiar, este encontro... Porque essa pergunta é clássica. Foi a pergunta da minha prova oral de concurso de juiz, né? De fato. Como compatibilizar presunção de inocência com a prisão preventiva. Aí o argumento vai dizer, olha, eu não estou prendendo porque ele é culpado. Esse é o grande ponto. Por isso que o argumento não é material, por isso que não viola a presunção de inocência. Eu estou prendendo por outras razões que não seja o fato dele ser culpado. Sim. Eu estou prendendo para evitar que ele destrua provas, eu estou prendendo para evitar que ele vire um réu foragido e nunca mais o Estado... O que adianta você fazer todo um processo se ele já está se escondendo nessa fase? Imagina na hora que ele for condenado, na execução penal. Então, as razões, os argumentos da prisão preventiva precisam ser diferentes de simplesmente ele ser culpado ou inocente. E essa é a grande dificuldade para a sociedade. Eu brinco isso com meus alunos, né? É difícil. A pessoa vê, o cara foi preso em flagrante, por que ele é solto? Porque ele tem que ser punido, mas depois do processo, não é agora. Mas se você já tiver outras passagens, você já tiver outras circunstâncias que possam justificar, aí é diferente. Tem um argumento interessante que a defesa costuma utilizar em audiência de custódia, especialmente em processos de violência doméstica. Por quê? Porque, bem ou mal, a pena da violência doméstica, e não é bem a presunção de inocência, é mais uma questão de proporcionalidade. É o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. E a prisão cautelar. Se eu não me engano, é essa expressão de Afrânio Silva Jardim. E se menciona isso, e eu sempre utilizo o mesmo argumento. Qual que é o argumento da defesa? Normalmente, olha, doutor, se o senhor determinar a prisão preventiva, converter esse flagrante em preventiva, o senhor vai deixar ele numa situação pior do que uma condenação definitiva. Aí eu digo exatamente isso, olha, a prisão cautelar, prisão processual, ela não tem a finalidade de antecipar a pena. Ela tem a finalidade de resguardar o processo. Sim. E, direto ou indiretamente, a vítima. Então não importa se a pena dele é no máximo uma reclusão de 3 anos que vai permitir com que ele responda, sei lá, em regime aberto se houver uma condenação. Não, o que eu não posso permitir é que ele saia daqui e ele ameaçou ou agrediu a sua companheira e saia daqui e termine o serviço que ele ameaçou a fazer e começou, né, quando iniciou as agressões físicas à sua companheira, no caso hipotético. André, esse é um grande dilema que nós temos no Brasil, que é a impossibilidade legal de prisão preventiva para ameaça. Porque o crime de ameaça não tem, dentro do 312, isso. Por outro lado, se a lei não permite, a Constituição fala que numa lesão, uma ameaça de lesão escapará do Poder Judiciário. Quer dizer, você vai esperar matar para agora que você matou, eu posso lhe prender preventivamente. Antes, quando era só uma ameaça, é um crime de menor potencial. Então, assim, esta incoerência legislativa, ela provoca esse tipo de situação. Quer dizer, é muito grave, é muito sério ameaçar alguém e é tratado como crime de menor potencial ofensivo. Sim. Então essa é igual, eu coloco muito isso, essa proporcionalidade das penas, isso também provoca esta falta de paridade, esta falta de equilíbrio. Foi interessante tu falar, para eu citar uma passagem do Ferraioli, o Ferraioli é contra a pena de multa. É muito interessante isso, porque ele entende que a pena de multa... Primeiro que outra pessoa pode pagar, né? Então, da pena passada da pessoa do criminoso, outra pessoa pode pagar aquilo ali. E depois você tem um debate da própria proporcionalidade. E o que as pessoas não imaginam, mas isso acontece com a fiança. Eu citei o caso de violência doméstica aqui, não é raro acontecer da própria vítima pagar a fiança na violência doméstica.
Pois é. Não é raro. Isso é relativamente comum. Cara, é uma inconsistência gravíssima do sistema. A questão da violência doméstica, a gente precisa trabalhar em várias frentes. Não é só o direito, e muito menos só o direito penal. Claro. Primeiro, nós precisávamos sim que o Estado tivesse uma política pública financeira para as vítimas de agressão, porque ela volta com a agressão, não porque ela gosta, mas ela depende economicamente dele, os filhos dependem. Você tinha que ter alguma medida estatal para protegê-la durante algum período. Há uma decisão muito interessante do STJ, uma decisão criminal do ministro Rogério Schietti, que vale a pena ser citada, uma decisão no qual ele reconhece a competência do juiz criminal, para discutir se, no caso, uma mulher que teria se afastado do trabalho em razão de violência doméstica, né? Então ela se escondeu do réu, foi um caso muito, muito emblemático, e nesse caso que competiria ao juiz criminal e não ao juiz do trabalho a definição dessa ausência do emprego, se isso estava ou não estava dentro do período determinado, né? Se isso aqui poderia ou não poderia ser considerado como falta justificada ou não. Exato. Grosso modo. Foi um caso bem interessante. Não conheço a decisão, mas... eu vou depois aqui colocar o número para vocês. Então, prosseguindo, a gente chega aqui ao 8º axioma, que a gente abriu o nosso podcast, né, falando sobre o sistema acusatório. Então a gente vai mencionar algumas outras questões que também me parecem importantes, até porque o STJ deu algumas decisões aí que importam, né, em uma interpretação sobre o sistema acusatório, sobretudo na questão da prisão, da conversão do flagrante em preventiva. E aí eu faço uma outra indicação aqui de um livro que me parece uma obra, a principal obra aí para que as pessoas possam compreender o sistema acusatório, os sistemas processuais de uma maneira geral, que é a obra do professor Mauro Fonseca Andrade, Sistemas Processuais e seus Princípios Reitores. É lá da editora Juruá. Esse livro ele é uma obra assim, fantástica sobre sistemas processuais. A tese de doutorado dele em Barcelona, um livro realmente que deve ser... Ele deve ser lido por todo mundo que quer compreender o que significa sistema acusatório, sistema inquisitivo e sistema adversarial, né? Que são os três modelos conhecidos, o sistema misto também, né? Que são os modelos comumente conhecidos aí nas democracias aí pelo mundo afora. E aí, falando sobre especificamente o princípio acusatório, o sistema acusatório, o que a gente compreende assim, em apertada síntese, né? O sistema acusatório, ele determina uma separação das funções de julgar, das funções de acusar e das funções de defender, em especial das funções de julgar e acusar. Por uma compreensão muito lógica, né, de que aquele que acusa, aquele que promove a acusação, ele não pode julgar aquela pessoa, né? Porque ele, evidentemente, ele confundiria, nós violaríamos aí um outro princípio, que é da imparcialidade, né? Ou da neutralidade para alguns, que seria essa necessidade de você ter figuras distintas, né? Daquele que investigou, daquele que acusou e daquele que vai julgar. Evidentemente que você não pode se imiscuir numa mesma pessoa. Mas daí... dessa interpretação, né, dessa necessidade de se separar essas funções, nós temos um balaio de gato, né, BD? Vamos usar uma expressão bem coloquial assim.
E sobretudo, no que diz respeito a essa passividade judicial, né? Do agir de ofício do juiz ou não. E aí, em vários pontos. Não na questão probatória, né? No que nós chamamos de poderes instrutórios do juiz. E aqui, a minha dissertação específica aqui de mestrado tem o título, né, Garantismo Penal e Sistema Acusatório, uma análise sobre garantismo penal e sistema acusatório, uma análise sobre os poderes instrutórios do juiz. Então, eu me aprofundei um pouco nessa questão dos poderes instrutórios do juiz e eu também do poder geral de cautela, que eu acho que eles são bem, são coligados, né? Mas são distintos, e daqui já faço uma indicação aqui de um artigo que é muito interessante. Além do livro do professor Mauro Fonseca Andrade, eu faço a indicação do artigo do Américo BD, que escreveu num livro, é um capítulo de um livro, né, BD? Sentença Criminal e Aplicação da Pena, ensaio sobre discricionariedade, individualização e proporcionalidade. O título do artigo do BD é A Reforma do CPP e o Juiz no Processo Penal Brasileiro. Colocar o juiz criminal no seu lugar, nem protagonista, nem espectador. Por quais motivos o juiz precisa ter poderes instrutórios no processo penal? Então ali o BD explica assim, e traz uma expressão que a gente já utilizou aqui em outras oportunidades, do juiz Pilatos, né? Que definitivamente esse não é o modelo de juiz constitucional que a nossa Constituição trouxe, e explica ali de uma forma bastante lúcida, né, a questão dos poderes instrutórios do juiz, da necessidade do juiz, por exemplo, ter essa liberdade, né, desde que limitada às restrições da própria legislação, de determinar a produção de uma prova de ofício, por exemplo. E a gente vai se encaminhando aqui para o final, porque estamos chegando próximo a 1 hora, para passar para o 12º episódio, voltando a falar um pouquinho sobre o princípio acusatório, sistema acusatório, para a gente terminar o garantismo penal aí, o sistema garantista de Ferraioli, e entrar num tema que é correlato, né, que é do garantismo penal integral, que é é mais ou menos o que a gente já vinha comentando aqui sobre interpretação do garantismo de Ferraioli, sem essa acepção restrita, né, dos direitos aí de primeira dimensão, para utilizar lá aquela classificação conhecida, né, do constitucional. Porque senão a gente vai ultrapassar o tempo de 1 hora, né, BD? Perfeito. Só vou citar aqui para terminar, o recurso especial que eu falei, aquele é 1.757.775 de São Paulo. Fala aí, para eu vou anotar aqui. 1.757.775 São Paulo. A emenda rapidinho. Recurso especial, violência doméstica e familiar, medida protetiva, afastamento do emprego, manutenção do vínculo trabalhista. Competência da vara especializada, da vara criminal. Natureza jurídica do afastamento e interrupção do contrato de trabalho. Pagamento e interpretação teleológica. Inexistência de falta justificada, pagamento de indenização, auxílio-doença e INSS, recurso especial provido parcialmente. E é isso aí, ó, tem direito ao recebimento de salário a vítima de violência doméstica e familiar que teve como medida protetiva imposta ao empregador a manutenção do vínculo trabalhista em decorrência de afastamento do emprego por situação de violência doméstica e familiar, ante o fato da natureza jurídica do afastamento ser a interrupção do contrato de trabalho por meio da interpretação teleológica da Lei 11.340. E no final fala que compete ao juiz criminal fixar isso. Então, assim, é uma decisão muito humanitária e importante, porque a gente precisa... Eu ia fazer esse questionamento se era da vara especializada de violência doméstica. Eu imaginei que fosse, porque a vara especializada de violência doméstica, ela tem competência não só criminal, ela tem competência civil. A parte trabalhista é a primeira vez que eu vejo. Achei bem interessante, por isso eu quero ler essa decisão. Sim. Mas a gente sempre... nós sabemos que a vara especializada de violência doméstica, por exemplo, tem competência para fixar
alimentos, não só aquela competência específica de juiz criminal, né? Mas também competência de direito de família, né? Por exemplo, da vara de família, ela reúne várias competências em uma só. Tem que ter pela complexidade da matéria que ela envolve. E eu achei a decisão muito coerente. Mais bacana. Uma, né? Vamos colocar na nossa descrição aqui, a gente para facilitar os ouvintes. Então, pessoal, encerramos aqui esse 11º episódio. Vamos passar para o próximo, 12º, dando continuidade a garantismo penal. É um tema que de fato a gente sabia que não ia terminar, achávamos que ia terminar em 2 episódios, mas vamos ter que terminar em 3 episódios. E aí, agradecendo mais uma vez a todos os ouvintes, até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. Valeu, saudações bicolores como sempre. Grande abraço, até a próxima. Produção de podcast Fervo Digital.